Olá pessoal, vamos iniciar o nosso terceiro módulo da aula de paleontologia do Programa de Formação em Criacionismo da Divisão Sul-Americana. Neste módulo nós vamos discutir um pouco sobre a idade dos fósseis. Será que eles realmente têm os milhões de anos informados pela geologia convencional? O que nós temos observado é que na virada do século para cá, uma série de estudos tem descrito a presença de tecidos muito frágeis em restos de ossos, por exemplo, de supostamente 60, 70, 80, até 100 milhões de anos. São tecidos muito frágeis, como às vezes fibras musculares, colágeno, restos de proteína, vasos sanguíneos e até aglomerados celulares. Esses tecidos, por serem muito frágeis, dificilmente eles ficariam preservados como fósseis por tantos milhões de anos. Nós vamos ver agora, através da literatura, alguns exemplos dessas preservações de organismos muito frágeis em restos fósseis que supostamente seriam muito antigos. Neste caso aqui, nós temos a preservação de tecidos moles em restos de répteis, supostamente de 50 milhões de anos. Aqui na figura nós temos a preservação excepcional do padrão das escamas do réptil. Essa área aqui foi mostrada em detalhe, e aqui nós podemos ver o detalhe das escamas, ainda com a sua forma original, muito bem preservada. Veja que são tecidos moles muito bem preservados em fósseis que seriam de supostamente 50 milhões de anos. Neste caso aqui, nós temos um dinossauro pitacossauro da China, onde foram preservados fibras musculares e as escamas. Aqui nós temos as escamas maiores, bem preservadas, circundadas por escamas menores, poligonizadas, portanto ainda muito bem preservadas. E neste quadro, que é um detalhe deste quadro menor, fibras de colágeno ainda muito bem preservadas. Tudo isso em dinossauros que seriam do Cretáceo há cerca de 50 milhões de anos. Neste exemplo, nós temos evidências de proteínas e osteócitos em ossos também do Cretáceo. Neste caso aqui, nós temos um osteócito. O osteócito, eles são células ósseas que preenchem as cavidades dos ossos. Eles formam alguns canalículos que se comunicam com outros osteócitos e servem para a difusão de nutrientes na matriz óssea. Veja que aqui nós temos um osteócito muito bem preservado. Nós temos vários aqui os canalículos laterais de comunicação. Neste caso nós temos um osteócito imerso numa substância luminescente, e aqui nós temos a visão tridimensional topográfica de um osteócito, portanto muito bem preservado. Aqui nós temos fibras musculares, onde estão essas setas, são fibras de colágeno, ainda também muito bem preservadas, e que também todos esses são fibras musculares em restos fósseis, supostamente do Cretáceo, que fica na faixa ali de pelo menos 60 milhões de anos. Neste caso aqui, nós temos fibras de colágeno, vasos sanguíneos e osteócitos em um hadrossauro, portanto um dinossauro também, do Campaniano do Cretáceo. O Campaniano é uma subdivisão do Cretáceo. O Cretáceo está dividido em várias idades menores e o Campaniano é uma delas, portanto estaria acima dos 65 milhões de anos. Aqui nós temos, de novo, fibras de colágeno muito bem preservadas neste caso, sempre essas partes mais brancas aqui, essas tiras mais brancas, são fibras de colágeno. E aqui nós temos vasos sanguíneos. Temos vasos aqui, uma ramificação para o lado de cá. Temos um vaso aqui com um resíduo orgânico de cor marrom mais escura. Temos um outro vaso aqui com uma ramificação aqui. Aqui temos outro vaso. E aqui embaixo alguns osteócitos. Veja que nesse caso nós temos vasos sanguíneos com restos de tecido de material orgânico dentro dos vasos, preservados em rochas que supostamente estariam na faixa acima de 60 milhões de anos. Será que realmente esses fósseis têm esses milhões de anos? Vamos ver mais alguns exemplos.
Neste caso, nós temos fibras musculares em um ictiosauro do Jurássico da Inglaterra. O Jurássico, ele fica antes do Cretáceo, portanto, aí nós temos idade na faixa de 100 milhões de anos. E neste caso, nós temos preservação de fibras de colágeno em fósseis que supostamente seriam desta idade. Aqui nós temos, neste caso, as fibras muito bem preservadas, comparando com fibras que estão menos preservadas neste caso. Aqui o detalhe é mais tênue, é mais fraco, mas aqui o destaque é muito bom para essas fibras musculares aqui desse ictiosauro do Jurássico da Inglaterra. Portanto, são restos muito bem preservados. Neste caso aqui é impressionante, nós temos estruturas e aglomerados celulares preservados num dinossauro de 75 milhões de anos. O impressionante é que neste caso nós temos nada mais que aglomerados celulares que são os eritrócitos. Os eritrócitos nada mais que são as hemácias, as células sanguíneas. Aqui nós temos inclusive a estrutura do eritrócito com a concavidade voltada para cima, nós temos aglomerados de eritrócitos aqui um eritrócito com um resíduo orgânico ainda no seu interior, mais um pouco aqui e mais um pouco aqui. Veja que nós estamos falando de aglomerados celulares em restos fósseis de 75 milhões de anos. Mais uma vez, fica a nossa indagação, será que esses fósseis têm realmente essa idade? Em 2002 foi feito um estudo sobre a persistência estimada de biomoléculas nas temperaturas de 0, 10 graus centígrados e 20 graus centígrados. Este estudo tentou entender um pouco da durabilidade, da persistência de algumas substâncias orgânicas ao longo do tempo. E veja os resultados do estudo. Aqui foram utilizadas as substâncias, o DNA, o colágeno, que é talvez uma das proteínas mais importantes do nosso organismo, e a osteocalcina. A osteocalcina é uma proteína que não é colagenosa, ela é encontrada normalmente nos ossos e principalmente no caso dos dentes, da dentina. Ela é uma proteína mais resistente e muito importante na mineralização, principalmente dos nossos tecidos, no caso dos ossos. Mas ela é uma proteína mais resistente. Mas foram analisadas essas três substâncias. Aqui tem a concentração de cada substância no osso, ok? E aqui tem a persistência estimada em anos, a 0 graus centígrados, a 10 graus centígrados e a 20. Nós observamos aqui que o DNA a 0 graus centígrados, portanto já congelado, ele teria uma persistência de cerca de 125 mil anos. Se nós aumentamos um pouco a temperatura para 10 graus, a persistência já diminui, já passa para 17 mil anos. E se for a 20 graus centígrados, já cai apenas para 2.500 anos. No caso do colágeno, que é uma proteína um pouco mais resistente, ela a 0 graus centígrados poderia durar aí 2.700.000 anos. Se passamos para 10 graus centígrados, 180 mil anos, e a 20 graus, a 15 mil anos. Reparem que à medida que a temperatura aumenta, a idade de persistência diminui bastante. A osteocalcina, por ser uma proteína mais resistente, tem uma duração maior. 110 milhões de anos a 0 graus centígrados, 7 milhões e meio de anos a 10 graus e 580 mil anos a 200 graus, a 20 graus centígrados. Observe como nós mencionamos que essas três substâncias, a mais frágil, vamos dizer assim, seria o DNA e a mais resistente seria a osteocalcina, que é uma substância responsável pela mineralização dos nossos ossos, portanto é normal que ela tenha uma duração um pouco maior, ok? Vamos ver agora uma parte interessante. Esse gráfico mostra faces metamórficas em função da temperatura, pressão e profundidade. O que são faces metamórficas? Para nós entendermos o que são faces metamórficas, nós precisamos entender primeiro o que é o metamorfismo. O metamorfismo é um termo lá da geologia que estuda as alterações que as rochas sofrem, quer seja na sua textura, na sua química e nos seus minerais, à medida que esta rocha é submetida a condições de temperatura e pressão cada vez maiores. Portanto, à medida que aumenta o soterramento, essas rochas vão sendo submetidas a condições mais rígidas de temperatura e pressão, e cada fase dessa
corresponde a uma face metamórfica. Portanto, nós temos vários estágios de metamorfismo. Esse estágio aqui, conhecido como xisto verde, ele acontece quando a temperatura está na faixa de 450 graus e a profundidade na faixa de 20 quilômetros. Se a rocha for submetida, por exemplo, a cerca de 675 graus, 700 graus, numa faixa entre 10 a 40 quilômetros, o faces já é o faces anfibolito. É importante mencionar que, nesse caso, não existe preservação de fósseis, porque a temperatura aqui está muito elevada e ela destruiria esses restos. O que é importante para nós, no caso dos fósseis, é este campo que está marcado como diagênese. É no campo da diagênese que acontece os processos de fossilização. É aqui que nós vamos encontrar os fósseis. E veja que os processos diagenéticos, que na verdade são os processos químicos e físicos e biológicos que afetam os sedimentos desde a sua deposição até a sua transformação, eles acontecem neste campo aqui, ó. As condições normais dos processos diagenéticos são de temperaturas até da ordem de 200 graus por aqui, numa profundidade aí mais ou menos de 5 quilômetros. Ou seja, os fósseis, quando eles vão se formar durante o processo de fossilização após o soterramento, a rocha, e com a rocha o fóssil que está dentro dela, vai ser submetido a temperaturas da ordem de 100, 150 até 200 graus centígrados. Agora vamos comparar essa informação com o quadro anterior. Nós vimos no quadro anterior que substâncias como o colágeno conseguem sobreviver por 15 mil anos a 20 graus centígrados. Mas se o colágeno está num fóssil, ele não vai somente a 20 graus centígrados, ele vai a quase que 150 até 200 graus centígrados. Portanto, como que um colágeno preservado em um fóssil, quando ele conseguiria sobreviver num forno, que seria o processo de fossilização, aquecido a quase 200 graus centígrados por 65 milhões de anos. É praticamente impossível que essas fibras tenham conseguido resistir a temperaturas, pressões e profundidades desta magnitude. É por isso que nós, como criacionistas, acreditamos que existe uma incompatibilidade entre os dados da datação radiométrica, que afirmam que essas rochas teriam da ordem de mais de 60 milhões de anos, e a presença nessas rochas de restos orgânicos muito frágeis que dificilmente conseguiriam resistir condições tão rigorosas e tão aquém do campo de sua estabilidade. É por isso que nós, criacionistas, cremos que os fósseis não têm todos esses milhões de anos e, pelo contrário, eles seriam formados através de uma catástrofe global que nós acreditamos seja o dilúvio conforme relatado no livro de Gênesis. Com este módulo encerramos então a nossa aula de paleontologia.